Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Cidinha da Silva, Paulo Scott, Calila das Mercês e Ricardo Prado. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa, de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Calila das Mercês, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja blusa preta e, por cima, usa um casaco xadrez em tons de cinza e bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro marrom. A segunda pessoa sentada é Cidinha da Silva, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Ela traja camisa estampada em tons de verde, azul escuro e branco. Usa óculos retangulares de aro fino. A terceira pessoa sentada é Ricardo Prado, um homem branco que possui cabelos lisos, curtos e brancos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas preta e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Paulo Scott, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões estampada em tons de azul escuro e por cima usa um blazer de tom cinza escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. 46 e 49. Paulo Scott se levanta para ler o livro. Ele permanece de pé atrás de seu lugar na mesa. Após terminar, ele se assenta novamente. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo, entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Boa noite. Uma honra de mesa, Cidinha, a quem tenho muita admiração e algumas histórias, inclusive de abrições de malas, que um dia talvez a gente conte, o Ricardo e também o Paulo. E falar a trindade de vozes, eu continuo, todas as vezes que é indagada a minha escrita, eu sempre trago essa marcação de que eu sou, assim como a Maria Bethânia, uma menina do interior. E eu gosto de brincar com isso porque, de fato, né, ser do Recôncavo me deu essa musicalidade,
De cara, eu posso dizer que não tem como pensar, né, no meu movimento de escrita, no meu movimento de escuta, sem marcar as primeiras escolas, né, que são o Recôncavo da Bahia e também o Sertão, de onde minha mãe vem. E esses dois lugares, né, essas duas escolas, elas trazem consigo as musicalidades. Morando em São Paulo, eu vejo, né, conversando com meus amigos que residem, né, vêm lá da Zona Sul, ou que têm um diálogo muito mais recorrente com o rap, eu sempre digo que, na minha existência, na minha experiência, o que se escutava muito na minha casa era forró e reggae. Então, são essas duas toadas, né, que se faz muito presente na minha casa, desde os discos que meu pai escutava, Gilberto Gil, Milton Nascimento também se fez bastante presente, para citar um mineiro também. E não tem como eu pensar, né, nesse cancioneiro, nessa musicalidade. Eu tenho dito também que há uma ginga e um jeito, né, do recôncavo, que é a maneira como a gente samba também, que samba devagar, né? Você samba devagar, mas você está ali movimentando o corpo, mas você está observando também tudo o que está acontecendo. Então, tem um jeito, tem uma sapiência também nesse movimento. E eu tento utilizar isso também na minha escrita. Mas também há uma musicalidade do jeito de andar, na busca de água, né? Nesse movimento de ir até o açude, pegar a água e trazer essa água para casa. Há um movimento também em percorrer, né, essa estrada que vai te levar de casa até onde é a escola. E isso a gente vai aprendendo durante essa experiência de vida, né? Essa experiência transeunte e itinerante que me compõe. Então, foi uma pessoa que precisou sair de casa, né? Assim como minha mãe também precisou. E ainda eu não voltei. Ainda eu estou aqui no mundo. Ainda não voltei. Muito bom, querida, muito. E eu fui buscar informações sobre você, tentar compreender você, seu trabalho, e eu fiquei muito impressionado porque você tem... É como se você tivesse vários ramos de atividade e como se você fizesse cruzar, combinar todos esses ramos, né? Então, fiquei muito impressionado com a sua atuação na educação, né? O livro para a educação, o PNLD, essa procura da escola, essa procura da sala de aula com o livro, né? Assim, o livro tem que chegar na sala de aula e ele tem que contribuir com aquele professor que está ali fazendo um esforço tão grande com aquelas turmas. E, ao mesmo tempo, tem uma escrita ficcional, tem os contos, tem o estudo, tem a produção acadêmica. Então, assim, como é que você escuta tantas coisas ao mesmo tempo e transforma essas escutas em tantas escritas? Como é que essa coisa se dá para você? Bom, gente, boa noite. Boa noite aos companheiros, a companheira de mesa. Queria cumprimentar especialmente minha querida amiga Líria Porto. E, ao cumprimentá-la, cumprimento a poeta Líria Porto, né? Cumprimento a cidade, né, de Araxá, que homenageou a Líria num FLI Araxá de 2023, né, do meu tamanho maior, 81 lições do método Sueli Carneiro. E uma das primeiras lições do livro é da gente se posicionar no mundo como um povo, não é? Que tem diversos braços, ele vai em várias direções, tem uma cabeça que coordena esses braços. Essa foi uma lição aprendida com a Sueli, pensando a política, pensando a função do Guelé 10 Instituto da Mulher Negra, que ela fundou. E, uma vez, um jornalista me perguntou a influência de Sueli na minha literatura.
E eu não soube dizer, porque eu sabia falar na minha vida, mas na literatura especificamente não. E depois que eu escrevi esse livro, eu entendi que talvez essa ideia de atuar como um povo tenha povoado o meu fazer literário, né? A outra coisa, para responder à sua pergunta, é também que eu entendo que o texto pede o que ele quer ser, né? Às vezes eu quero que ele seja conto, mas ele quer ser crônica. Quando escrevi meu livro, Um Exu em Nova York, que é um livro de contos, eu produzi várias crônicas excelentes que entraram no livro seguinte, o Tecnologias Ancestrais de Produção de Infinitos, porque os textos não quiseram ser contos, eles teimaram em ser crônicas, que é o que eu faço, não é, de ofício, digamos assim, eu sou cronista de ofício. E tem os ensaios, tem uns arremedos de poemas, tem esse agora que é um livro de memórias, né? Pensando nessa mesa tão bonita que a gente teve aqui antes. E eu penso também que a minha escrita, que é uma escrita regida por Exu, que é o dono da minha palavra, que é quem adoça e também quem pole a lâmina da minha língua, né? Exu é o senhor dos trânsitos, é o senhor dos movimentos, é aquele que faz a conexão entre distintos mundos, né? E eu entendo a minha literatura nesse campo de trânsito, de movimento, não é, de passagem de um lugar para outro. E a nossa escrita aqui, nossa, né, de pessoas africanas, pessoas negras da diáspora, acho que o movimento é algo muito importante para a gente, né? Um trânsito que começa por um trânsito forçado pelas águas, né? Um trânsito interno no continente africano também, muitas vezes fugindo daquela possibilidade de ser caçado, sequestrado e levado para um lugar que não se sabia qual era, só se sabia que era terrível. E a passagem para chegar até esse lugar aqui, as terras de Pindorama, por tantas águas tumultuadas, não é? Com tantas mortes, isso tudo provavelmente me informa, me modela, define a maneira como eu me posiciono no mundo em trânsito, em movimento. De poemas. Por que arremedo? Por que essa palavra veio junto com os poemas? Porque eles são uma bobagem. Foram poemas que eu escrevi, ou que eu cometi, num período que eu escrevi um livro muito difícil, que se chama #Parem de Nos Matar. É um livro que trata do genocídio da população negra no Brasil em crônicas, né? Crônicas que eu escrevi de 2012 a 2016. E, enquanto eu fazia esse livro, eu fiz também um livrinho de poemas, que se chama Canções de Amor e Dengo, e que depois, um tempo depois, eu entendi que eu fiz aquele livro também para me ajudar a sobreviver à feitura do Parem de Nos Matar. Mas eu considero que o que eu escrevo como poema tem uma qualidade muito aquém daquilo que eu escrevo como prosa, diferente, por exemplo, da querida Eliane Marques, que é uma grande romancista e também uma grande poeta. Muito bom, obrigado. Eu também acho. Pudor de quem escreve faculdade, assim, de se assumir poeta, né? Talvez porque a gente acha que a poesia é uma coisa realmente muito especial, né? Chegar à poesia, né? Alcançar a poética, não é para todos, não.
para alguns, né? Paulo, prazer estar com você. Eu vou começar te provocando com uma entrevista que eu ouvi você dar há algum tempo atrás e que eu guardei com muito carinho, assim, me comoveu a forma como você contou aquilo, e você contou de uma forma muito singela. Você disse que, quando você era menino, e ela logo preparava o almoço para vocês, a comida para vocês, e vocês sentavam para comer, e ela pegava um livro e lia para vocês. Eu achei isso uma cena maravilhosa. Tá? E você é poeta. Tá? De que forma essa escuta, né? Ao mesmo tempo você faz referência, na mesma entrevista, uma espécie de solidão sua, de tímido, né? De sempre se refugiar na leitura, de estar sempre buscando a leitura, de ir para a biblioteca na escola, né? Apesar de ser atleta, campeão, ia para a biblioteca, ficava lendo. Então, é isso mesmo, quer dizer, a minha impressão está correta, essa escuta da leitura da sua mãe, num momento tão amoroso, né? Marcou o seu caminho para a literatura e, especialmente, o seu caminho para a poesia. Como é que foi isso? Primeiro, muito obrigado pela mediação. Queria agradecer às pessoas que estão fazendo a tradução para Libras. É uma tarefa maravilhosa e dá acessibilidade, enfim. É muito bom estar aqui com a Cidinha. Somos conhecidos e amigos aí há mais de 20 anos. E trabalho sempre, eu trabalho as palestras, os cursos de Direito e Literatura, eu uso o trabalho da Cidinha desde sempre, né? A Cidinha sabe disso. E a Kalila, como você, Ricardo, mas a Kalila um pouco mais, já há mais tempo. Kalila, essa voz maravilhosa que surgiu, eu fiquei muito impactado pelo trabalho dela, e depois nos encontramos, e essa pessoa encantadora que ela já temos aí projetos, né, que já fizemos juntos. Então, estou aqui entre amigos. O Ricardo também, essa conexão imediata que a gente teve, né, um com o outro. E muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Afonso, querido Afonso, chegou agora, né? Sérgio, Bianca, Jefferson, Léo, enfim, toda a turma, né, que são muitas pessoas, né, envolvidas. E nós temos, na presença da minha mãe, eu descobri uma coisa que chama envolvimento, né? Eu adoro quando o Antônio Bispo ele fala em envolvimento, porque eu trabalho uma categoria que eu criei no doutorado, que é consequência de Muniz Sodré, não tem nada de novo, eu só botei um outro nome, assim, sabe? Que é a ética da violência invasora, que seria um contraponto mais nessa camada, nessa dimensão dos vestígios, dos resquícios, do pressuposto, não tanto do explícito, do posto, do declarado, do institucionalizado, que faz parte desse jogo que nós reconhecemos e nominamos como colonialidade. Então, tem um código de opressão que nos restringe no Brasil, independente da nossa cor, da nossa pele, que é um negócio que precisa muito ser discutido, muito debatido, e eu reconheço na poesia e na prosa, na literatura de modo geral, essa solução, esse caminho, essa ponte. E quando eu penso no direito, eu imagino que a constituição de um direito razoável passa pela inclusão imediata da sabedoria negra e da sabedoria indígena. E sempre que agora que eu tenho feito palestras, né, de Justiça Federal até escolas de direito, né, eu estou dizendo, essa sabedoria já está aqui.
Essa linguagem já está aqui, essa linguagem que vai depor esse direito racista e constituir um direito verdadeiramente democrático, ele já está nas autoras e autores negros que têm esse pensamento, têm essa linguagem, e ela está, né, à disposição de ser utilizada e incorporada nessa revolução que precisa ser feita no nosso país, porque não é possível nós continuarmos convivendo, né, sob o jugo do direito do invasor, porque o direito brasileiro hoje não é brasileiro, né, ele é direito do invasor. Então tem que ter essa virada de chave, e essa linguagem que está na literatura, e claro, está em obras ousadíssimas, como a obra da Lívia, a quem eu dediquei esse trabalho junto com outras pessoas, né, está à disposição. É preciso que a institucionalidade incorpore essa sabedoria para que a gente possa fazer essa revolução. Esse sentimento de envolvimento, ele vem muito da minha mãe, porque a mãe, mesmo trabalhando fora, né, 8 horas, mais de 8 horas muitas vezes, ela tinha uma condição de afeto que o meu pai não conseguia, porque o pai tinha 3 empregos, né? Então era muito impossível. O pai, eu falava com o pai no domingo, né? E o pai, um homem negro, né? Aquela coisa que quem é do Sul sabe do que eu estou falando, né? Aquela coisa do homem negro gaúcho que não pode errar, né? Você não baixa a cabeça para branco, mas você também não pode errar. E tanto que eu né, enfim, fiz terapia, né? Sei disso, né? Né? Que é uma coisa, morei em Londres, eu vi isso, né? Eu convivi com pessoas, eu vou deixar de falar como meus pais falavam, mas lá no Sul não, tem essa coisa de falar muito correto, né? E eu me lembro de uns 3, 4 anos, meu pai mandando eu falar correto, né? Em algum momento eu travei ali, né? E tive uma gagueira muito intensa até os 11 anos, quando a mãe teve a luz de me levar para uma psicóloga, e ali eu consegui trabalhar muito, e até hoje eu fico um pouco gago. Então, essa questão da literatura começa com a atenção que a mãe nos dava. E era uma capacidade de sonho que era uma ponte que, para mim, eu convivia com 2 presenças muito poderosas e muito indecifráveis para mim. A mãe da mãe e a Lorixá do Batuque, né, era uma coisa. A mãe do pai, que morava com a gente, era neopentecostal. E a mãe ministra da Eucaristia, né? E aquela coisa de, na Igreja Católica, você vê mais pessoas brancas, né? Aquela coisa mais classe média, e no pastor lá, mais pessoas negras, né? De outra, e eu ficava assim, aquilo ali me perturbava, toda essa coisa, e a minha avó falando comigo, assim, né? Do que ela incorporava, enfim, a mãe da mãe. Então, a minha mãe, ela era o funil, sabe, que dava coerência para aquilo. E as histórias que a mãe me contava, cada noite diferente para mim e para o meu irmão, né? E o Dé mais desligado, assim, né? O Dé sempre foi mais desligado e mais sábio do que eu. E eu mais antenado ali, e mais com dificuldade de entender o mundo do que o meu irmão, né? Mais sensível. Aquilo dava uma ordem, sabe? Trazia incerteza e ao mesmo tempo dava uma ordem. Então, esse mundo da literatura, ele sempre foi um caminho, sabe? E essa interlocução que eu tenho hoje é uma interlocução, claro, com aquela criança que eu fui, mas, sobretudo, com aquele espanto que eu sentia em relação ao afeto daquelas 3 mulheres, sabe? Isolina, Etelvina e Marlene, sabe? Desse tripé, eu nunca escapei, e nesse tripé, a minha dicção literária permanece até hoje. As palavras a vocês, que é a de uma... Eu tive, de garoto, quando eu resolvi estudar música, eu tive um desconforto enorme com o mundo acadêmico. O mundo acadêmico no qual eu ingressei naquela época, que hoje, felizmente, mudou, é completamente diferente. O ensino de música no Brasil se tornou uma coisa muito mais consistente, séria, né? Minha filha estuda composição na USP, então eu estou assim, para e passo com o que está acontecendo hoje na educação musical. É outro mundo, é outro cosmos, é outra coisa. E eu via na universidade, eu entrei para
Eu fiz 3 tentativas. Assim, eu não saí correndo e saí falando mal. Eu corri e saí falando mal depois de 3 tentativas. Eu insisti muito. Porque aquilo era a negação da arte. Assim, ou eu vou ficar numa escola de música e seguir isso aqui, vou me tornar sei lá o quê, eu não sei o que isso vai produzir em mim, mas eu sei que eu não serei um artista. Então, sair dessas escolas foi uma forma de preservar aquilo que eu queria ser na vida, aquilo que eu queria fazer, que era trabalhar com arte. E a vida foi me dando uns presentes, assim, que era encontrar gente acadêmica, quer dizer, gente que seguiu aquele caminho em outras áreas de conhecimento, que se tornaram doutores e ao mesmo tempo, artistas. Quer dizer, gente que conseguiu conciliar essa formação acadêmica tão exigente, rígida, né, com uma fala, uma voz artística. Meu primeiro exemplo é um irmão querido que a vida me deu, que é Sérgio Abranches, que é o doutor, pós-doutor, politólogo. E eu me lembro que no primeiro... E eu preferia e ele tinha uma dúvida, e ele insistiu na dúvida. Eu disse, está em dúvida ainda, o final é aquele. E ele é artista, né? Além de tudo que ele é um grande artista, né? Quando eu li a Kalila, eu li assim, caramba, doutora, pós-doutora, fez tudo, estudou tudo, sabe tudo. E olha a voz literária, poética, musical que essa moça mantém, né? Eu tomei um susto quando conheci o Paulo, porque eu não tinha essa informação. Paulo é advogado, Paulo abandonou o direito para se dedicar exclusivamente às artes dele, né? Hoje, minha querida amiga Lívia estava falando disso, né? De como é que, como a literatura marca o texto não literário, né? O texto não ficcional. Estou me corrigindo, né? O texto não ficcional também é um texto literário, né? Miriam Leitão, a jornalista que desde sempre, a vida inteira, leu poesia porque aquilo tinha que marcar a qualidade do texto jornalístico dela. Eu fico impressionado com essas coisas, né? A Cidinha, a mesma coisa, quer dizer, como é que consegue andar com todos esses tentáculos, né? Essa coisa do polvo, essa imagem tão ponderosa do polvo, né? Como é que consegue avançar com o conhecimento acadêmico, a produção acadêmica, ao lado da poesia, ao lado do conto, ao lado da ficção, né? Então, feito esse enorme preâmbulo aqui, eu queria devolver a palavra a vocês, pedindo que vocês fizessem 2 coisas, quer dizer, uma é que vocês comentassem esses livros, né? E que vocês lessem para nós alguma coisa sobre desses livros, né? Aliás, deixa eu fazer 2 observações. O título desse livro é um absurdo, né? É para invejar o resto da vida, né? Cidinha faz ótimos títulos. Olha só bato em cachorro grande do meu tamanho ou maior, né? Assim, eu ainda não li o livro, mas assim, tem que ler, né? Porque um título desse é irresistível, né? Queria, então, pedir a vocês que vocês comentassem esses livros, né? Fiquei muito impressionado com o livro do Paulo, quer dizer, o livro do Paulo é o exemplo disso que me impressiona, quer dizer, como é que ele volta ao direito para cuidar dessa grande questão que envolveu a vida dele toda, a produção, o pensamento, o sentimento, tudo no Paulo. Enfim, a palavra de vocês, vamos começar pela Kalila, eu juro não falar mais nada. Vamos lá, né, meu povo? Eu fiquei pensando várias coisas. Vou comentar do meu livro, mas eu fiquei pensando, enquanto o Paulo estava falando sobre essa vivência acadêmica, eu morei em Brasília durante 6 anos, e foi lá, eu estava aqui calculando, foi lá onde eu vi a Cidinha da Silva pela primeira vez. Uma escrita, né, ficcional, uma escrita ali poética, experimentando, e eu lembro que eu vi a Cidinha e eu fiquei de longe, assim, observando os movimentos dela, e aquela coisa, né, de você admirar a pessoa, mas ter um pouco de receio de ir lá, né, de falar, timidez mesmo. E depois de um tempo,
tive uma aula com o professor Juan Flor do Nascimento, e a gente estava em uma das greves que a gente, enfim, fincou os pés no chão lá na UNB, antes da pandemia, num período também antes do golpe, antes de tanta coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer. Mas foi uma greve em que o Juan deu uma aula sobre a tese da Sueli Carneiro. E uma aula aberta, assim, para quem estivesse passando. E isso me marcou muito, porque foi naquele dia que eu fui entender sobre a importância da tese da Sueli, sobre a importância de pensar sobre esse questionamento do dispositivo, e também sobre biopoder, sobre esse movimento do epistemicídio, sobre essas ferramentas complexas que a Sueli vai discutir na tese dela e vai confrontar um pensamento Foucaultiano, que é tão colocado e, enfim, e incentivado dentro do espaço acadêmico, como uma premissa assim, de entendimento sobre poder. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa insuficiência do pensamento e também sobre quando o mesmo Juan, esse professor fabuloso que me ensinou nesse dia, quando ele escreve também o prefácio do livro da Cidinha, que é Um Eixo em Nova York, que ele vai trazer uma perspectiva do trabalho da Cidinha sobre encruzilhada. E isso faz abrir na minha cabeça, naquela cabeça de pesquisadora em literatura, que está ali estudando o mover-se de mulheres negras, o mover-se não só do ponto de vista da escrita, mas também da pesquisa, que não há somente uma toada de epistemologia para pensar a escrita das mulheres e das mulheres negras. Então, quando conheci a Cidinha e quando eu pude observar a literatura dela, temos a escrevivência, temos outras maneiras de observar a escrita, temos a encruzilhada. Então, a partir dessa andança em Brasília, de observar uma escritora que eu admirava, de depois ter todas essas confluências de encontros, depois de ter a oportunidade também de viajar para o Recôncavo, ao lado da Cidinha, e ter uma aula sobre perspectiva de escrita, de vida. Isso faz eu pensar na importância da gente transitar em todos os espaços. Uma das coisas que a Sueli Carneiro fala na própria tese dela, e faz uma crítica, é como nós, pessoas negras, dentro desse espaço, nos tornamos, em alguma medida, vistas ou propagadas como imagens ruínas. E o que a gente faz a partir de um livro desse como o da Cidinha, desse trabalho que a gente faz de mostrar o tanto de poéticas, o tanto de expressões, o tanto de teorias, de conceitos que a gente tem, que a gente produz, é quebrar essas imagens ruínas de pessoas negras no Brasil. Então, a minha escrita, que também é uma escrita que marca um lugar, que marca um tempo, que marca um trânsito, que marca minhas leituras, que marca minhas referências, é uma maneira de quebrar essas imagens ruínas que construíram para reduzir a nossa presença no mundo. Então, acho que a academia e a arte, ela pode caminhar junto quando a gente tem observação de vida, do mundo. É isso. Não vai ler? Vou ler? Vai ler. Este prédio de janela maxillar, dessas que abrem para a frente, tipo basculante, é melhor que nos de janela tradicional que abre para o lado? Empurrar a janela para a frente garante uma fresta no meio da parede que, quando vem a chuva, não molha dentro. Mas não poder colocar a cabeça e as mãos para molhar em tempos em que chove mais uma vez no ano nessa terra seca seria avassalador. Outros pontos negativos da janela que empurra. O local fica mais escuro, a luz entra filtrada e não ver a cor do céu com azul real é uma lástima, com toda certeza. Perder o cinza em dias nublados é de matar. O ar não circula direito também. Imagina quando ligar a grelha do fogão para fazer aquele peixinho, a fumaceira que não vai fazer. Josiane não vai comprar o apartamento. Com esse tipo de janela, duvido.
não conseguirá tomar parte da vizinha de cima, nem poderia colocar sua panela de fora para bater em manifestações brasilienses. Outro ponto negativo desta janela que empurra é pensar que ninguém vai te dar tchau e nem dará para ver o gato dos vizinhos passeando pelo parapeito da janela. Tampouco dará para receber uma serenata ou colocar aqueles carros de som para mandar aquela homenagem cafoninha e fofa em outra pandemia. Sim, menina, acho que não vai rolar esse apartamento, não. O corretor me mostrou, mas achei esquisitas as janelas. Deixa eu te contar. Adivinha quem entrou em contato? O embuste do Silva, que pensei que já era falecido. Entrou em contato comigo, puxando o papo de uma fotografia tão nada a ver. Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam. José Saramago. Gente, por que assinei um marcador de livros com a frase dessas? Não sei o que mais acho graça da minha letra que mudou tanto. O fato de eu ter sido tão calculista na mensagem de aniversário atrás do marcador, porque só coloquei assim, ó, felicidades, hoje e sempre. E assinei, Josiane Gomes, do mesmo jeito que assino os receituários dos pacientes. Pior ele me enviar algo de 20 anos atrás. Pois é, tenho que desligar, a comissária já veio aqui. Chegando em Tia Lu, te ligo. Apareça lá mais tarde. Cada vez que Josiane abria as mensagens que esse ex enviava, sentia agonia que não só era maior que a que tinha de portas-retratos e de janelas que empurram. Estante de mogno, sofá com capas vermelhas e babados nas pontas com biquinhos de macramé, almofadas de cetim amarelas e vermelhas, mas à esquerda um barzinho com bebidas vencidas e outras garrafas com o dedo, parecendo dizer: sei que o rótulo já não é mais o mesmo, sei que nem existe mais, mas nos deixem aqui para dizer que já bebemos destes uísques e destes rums. Na casa da tia-avó tinha 2 aparadores, daqueles que têm espelhos pregados na parede. O mais intrigante é que eles não aparam ninguém e nada que as pessoas trazem da rua. Aninha com aquela cara agonizante de choro, tia Zezinha com cabelo bem chitãozinho chororó, tio Tônio de bigode de óculos quadrados, o padre com os olhos vermelhos estourados, mirando a água na cara de Aninha, Zinho, Uli e Josiane sentados no sofá da casa de Dona Marota, em um caruru de 7 meninos, e ao fundo aquela trinca de quadros de uma menina na neve. Dona Marota quase não vê chuva no sertão. Marluce na micareta de Feira de Santana com Mamãe Sacode e um rapaz que ninguém sabe o nome. Robertinha e Joalisson ao lado de Carlinhos Brown em um camarote em Salvador. Casamento de Robertinha e Jonas. Casamento de Joalisson e Luciana. Foto de todas as formaturas e batizados. E mais uma foto, que é a que mais Josiane tinha agonia. A do nascimento dela ao lado de sua mãe, Maria de Lourdes, e sua mãe gêmea, sua irmã gêmea morta, Joana. Josiane detestava passar por aqueles fragmentos estourados, com pedaços grudados no vidro seco. Algumas fotos estavam tão grudadas que seria impossível tirá-las daquele porta-retratos, de quase meio século. Na verdade, ela tinha agonia de coisas por trás do vidro. Teimosia porque eu trabalhava num lugar, eu exercia uma função técnica e teve uma vaga na chefia, e eu jurava que a vaga seria ocupada por mim, pelo trabalho que eu desenvolvia, pela qualidade do que eu fazia, pelas prerrogativas que eu tinha. Mas, para minha surpresa, foi chamada uma pessoa de fora para ocupar a vaga. E aí eu fui um dia até o meu chefe e perguntei para ele, falei: fulano, eu jurava que aquela vaga seria minha, por que não foi? E aí ele me disse que era porque a pessoa que ocupou a vaga era professora numa universidade e me perguntou se eu estava querendo me comparar a ela. Eu disse não. Falei, bom, vou fazer um doutorado. Pessoas negras, de uma maneira geral, as pessoas indígenas também, né, Geni? De uma maneira geral, nos são exigidos mais brevês, né, mais carteirinhas, mais coisas, né, que nos permitam entrar nos lugares, né, do que a outras pessoas que ocupam posições sociais mais hegemônicas. Então, fazer o doutorado teve também
essa dimensão, né, de aumentar a minha empregabilidade, a minha possibilidade de, ou melhor, a minha trabalhabilidade, a minha possibilidade de trabalhar em funções mais qualificadas e também com melhor remuneração. Então, por isso que eu fui fazer o doutorado. Esse livro aqui tem uma lição, inclusive, que eu conto essa história, que quando Sueli foi fazer o doutorado, aos 50 anos, eu ri e desdenhei. Falei, como assim? Para que você está voltando para a universidade nessa altura do campeonato? E eu voltei para a universidade quase aos 50 anos, também por esses motivos que eu acabei de elencar aqui. Esse livro, então, Só Bato em Cachorro Grande, do meu tamanho maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, ele passa em revista 39 anos de convivência, né, com Sueli, pessoa que transformou a minha vida. Mais do que isso, eu costumo dizer que ela me deu essa vida que eu vivo hoje, né? E me deu essa vida que eu vivo hoje porque acreditou nos meus sonhos quando eu era uma pessoa muito jovem. Eu estava entrando para a universidade, eu conheci Sueli, eu tinha 19 anos, e foi um abalo sísmico, né, na minha vida. E é uma reflexão, esse livro é uma reflexão a partir desse abalo sísmico que quer, né, com essas coisas que eu escrevi aqui, com esses aprendizados que eu transformei em lições, fazer algo que nossa amiga querida Geni Nunes nos sugere sempre, ou nos aponta sempre, que é a necessidade de reflorestar imaginários. Não é isso, Geni? E eu quero fazer isso com esse livro, né? Eu Só Bato em Cachorro Grande, do meu tamanho maior, 81 lições do método Sueli Carneiro. Eu tive a graça de trabalhar com Sueli ao longo de 13 anos, né, de 1991 a 2004. E a convivência da gente é muito maior do que isso, mas, nesse período, eu trabalhei com ela diretamente. E Sueli dizia uma coisa, Sueli é uma pessoa de um humor muito refinado, e a gente dialoga muito pelo humor, que é algo que eu também curto. E a Sueli dizia uma coisa sobre o jeito de operar de Gueledés, que ela chamava de, jocosamente, ela chamava de centralismo democrático, né? A gente sabe o que é o centralismo democrático. E, com o tempo, eu fui entendendo que, sim, era um centralismo democrático, mas um centralismo democrático enterreirado, para usar uma expressão do nosso querido Juan Flor do Nascimento, né? Que é um homem de terreiro e que pensa o mundo a partir desse lugar. Então, vou ler essa lição, que é a de número 65, que é o centralismo democrático enterreirado. Nos primeiros tempos de Gueledés, a assertividade feroz de Sueli me emparedava entre o choque e o encantamento. Para aliviar a pressão, ela disfarçava em tom zombeteiro, abre aspas, nosso regime interno é o centralismo democrático, fecha aspas, e discorria sobre organizações negras vocacionadas para mobilizar as massas e outras especialistas na formação de quadros, como Gueledés. Ao longo do tempo, compreendi que o modelo de concepção e gestão das organizações negras surgidas antes de 1990 era semelhante à forma associativa dos terreiros de candomblé, grupos de capoeira e outras organizações tradicionais negras. Ou seja, a condução era feita por uma liderança central que tratava de distribuir o poder. Desse modo, lidávamos com uma engrenagem mais complexa, dinâmica e humanizada do que o centralismo democrático emprestado da ciência política. Tratava-se de uma regência política enterreirada,
noção emprestada das sínteses filosóficas de João Flor do Nascimento, o Tata Nkosi Nambá, na qual a política dura do centralismo democrático era nuançada por marcadores como: onde come um, comem dois. A natureza de orixá regendo as relações interpessoais, a presença marcante da família, o sentido de fazer para os que virão. Tranquilo, obrigada. De fazer para os que virão. A criatividade, o não chutar cachorro morto, o respeito à envergadura das criaturas, o investimento nelas, a despeito dos descompassos e descaminhos, a manutenção da lealdade acima de tudo e o cuidado com a volta da cabocla. Lutar e produzir com galhardia e excelência, compartilhar sucessos, exercitar crença ativa nos sonhos. Esse era o centralismo democrático enterrado de Sueli Carneiro. Incapaz de encerrar uma mesa. Eu fico encantado com o que as pessoas estão dizendo e eu não consigo encerrar. Quero pedir ao Paulo para eu vou ser bem breve aqui, falar tá? sobre o livro e ler para a gente um trechinho. Eu, como já mediei muito nessa vida, eu estava só olhando o relógio ali, mas isso faz parte, a gente está no tempo, viu? A gente tem uns bons 5 minutos ainda. Ah, eu não sabia. Pelos meus cálculos, não, pela hora que a mesa começou aqui. Olha só, eu vou direto ao livro. Esse livro aqui, ele não teria sido escrito sem a Sueli Carneiro, tá? Como eu sempre que fiz questão de dizer que eu não teria escrito marrom e amarelo sem a Sueli Carneiro. Então, leiam Sueli Carneiro. Tá? Vou ler um trecho aqui, rapidinho. Eu vou tentar ler de pé, porque eu consigo ler mais rápido. Eu tenho uma coisa com o diafragma, se eu ler de pé, eu leio mais rápido. Quando penso em uma dogmática jurídica, numa teoria jurídica de linguagem renovada, penso em uma dogmática que compreenda melhor as idiosincrasias boas e ruins de nossa sociedade e, com base nisso, tenha coragem de revoltar contra a morte nela normalizada. Uma dogmática que, sendo antirracista, contraste com a dogmática que ainda serve à lógica, a ética das caravelas, dos navios tumbeiros. Uma lógica que parece foi reaquecida pelo neoliberalismo rentista, pelo não enfrentamento racional da crise climática, etc., deste século. Uma dogmática jangada, sustentada por uma ética jangadista, que, sendo provisoriedade, acolhendo resgate e preparação, seja o oposto dos propósitos da caravela, símbolo da invasão eterna, e do navio tumbeiro, símbolo da continuidade exitosa da violência da invasão eterna, da ambição colonizadora que refute a lógica do porão desses navios, do que nele se estoca e se esconde, refute a ambição de dominar o tomo posse logo existo, que Márcia Tiburi tanto refere, quando cita o complexo de Colombo. Sob jangada, em confronto com a imagem de caravela e navio tumbeiro, se você me permite, leitora, leitor, eu gostaria de propor a seguinte leitura. Uma jangada é provisória, materializada para cumprir uma função provisória. É a solução que contrasta com a funcionalidade da caravela ou de um navio tumbeiro. Nessa comparação, como já disse antes, tendo a imaginar o navio tumbeiro como símbolo do neoliberalismo rentista do século XXI. Além de provisória, não tem porão, transporta, mas não tem porões. Não acumula mercadoria, quase não tem espaço para mercadoria se comparada com a nau, não esconde, não dissimula. É rudimentar, essencial, e só transporta o que é essencial. É a solução em que não cabem canhões ou qualquer outro artefato de destruição massiva a longa distância. Não tem cabine de comando, cabine de almirante, cabine de capitão. Não tem hierarquia espacial. Nela os rostos e olhares se encontram. Diferentemente de uma nau portuguesa, se virada do avesso, ainda pode navegar, tem funcionalidade semelhante, flutua igualmente, salva.
Desloca-se rizomaticamente, se necessário. Adapta-se às eventuais errâncias. Tem sustentação flexível e impensável na estrutura exploratória rígida de uma caravela, ou na rigidez prisional de um navio e demanda maior envolvimento. Lembremos do que disse Bispo Antônio dos Santos. É facilmente reparável, é facilmente reconstituível, tem proximidade com a superfície da água, com a turbulência da água, demanda atenção conjunta, demanda o se apoiar um ao outro, não produz ilusão de estabilidade, que é a grande questão do direito, né? Essa ilusão liberal. Sua estrutura está exposta, integra a própria aparência e integra sua ambição ética de salvamento nessa aparência. No entanto, é busca por uma estabilidade que venha e resgate. Pode ser integrada por diferentes tipos de madeira. Jangada é combinar de não morrer. Recomendo a propósito a leitura do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, de Conceição Evaristo. Ele está no livro de contos Olhos d'Água. Obrigado. Maravilhoso. Tinha mais umas linhas, mas fiquemos... Essas oportunidades de tanta arte, tanto pensamento, tanto aprendizado, e agradecer, sobretudo, a presença de todas vocês e todos vocês até agora aqui conosco, e agradecendo sempre aos queridíssimos amigos e colegas de mesa. Parabéns. Obrigado.